Boa tarde, pessoal. Saúdo mais uma vez a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos o nosso estudo na carta de Paulo a Tito. Hoje nós vamos meditar sobre os versículos 14 ao 16 do capítulo 1, que diz o seguinte: Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ontem nós vimos a descrição desses falsos mestres. Hoje nós vamos ver o conteúdo dos seus ensinamentos. Esse era o segundo aspecto da missão de Tito, era reprimir, conter a ação desses falsos mestres. Para tanto, Paulo descreve as suas características, bem como a sua doutrina, para que Tito viesse a reprimi-los, para que eles não pudessem mais transtornar a igreja em Creta. No versículo 14, nós vemos que um dos aspectos dessa doutrina dos falsos mestres é que eles negavam a suficiência de Cristo. Eles acrescentavam à fé a necessidade de observar mandamentos e rituais extraídos tanto do judaísmo antigo como da tradição rabínica. E isso não era necessário à nossa salvação, e nem é nos dias de hoje. Qualquer tradição, qualquer ensinamento que nos eduque a crescer qualquer coisa à obra de Cristo deve ser rejeitado. Jesus é suficiente para a nossa salvação. Foi isso que Paulo expôs de forma tão contundente na Epístola aos Colossenses. Jesus não precisa de ajuda de ninguém para nos salvar. Ele em si mesmo é suficiente para efetuar a nossa eterna redenção. Nós precisamos tão somente crer que o seu sacrifício é suficiente e aceitar as suas promessas. Crer que Ele é poderoso para nos salvar. Não precisamos fazer nada de bom para sermos salvos. Até porque Isaías 64 diz que nós realmente somos injustos e todas as nossas boas obras são maculadas pelo nosso pecado. Portanto, não tínhamos como obter nossa própria salvação. E esses falsos mestres estavam ensinando que era necessário acrescer obras à salvação, além da fé em Cristo. No versículo 15, o segundo aspecto dessa doutrina é que eles pervertiam aquilo que é puro. Eles diziam que deveria ser feita uma certa observância entre alguns alimentos. Provavelmente isso havia sido extraído da pureza ritual sobre alimentos segundo as leis judaicas. Eles estavam tão obcecados em fazer distinção entre comidas puras e impuras que ensinavam a necessidade dessa observância para a salvação. Mas Paulo já havia dito tanto aos Colossenses, lá principalmente no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, como aqui, que isso é desnecessário para a nossa vida espiritual. Isso não tem nenhuma eficácia na luta contra o pecado. Isso só tem eficácia segundo homens carnais, mas não produz novidade de vida, nem transforma o pecador. Pelo contrário, essas coisas são puras para aqueles que realmente comem com ações de graças, para aqueles que comem tais alimentos dando graças a Deus. Mas esses homens estavam tão pervertidos nos seus ensinamentos que eles estavam chegando até a rejeitar casamento, porque o gnosticismo do primeiro século ensinava que a matéria era má, e até o casamento por alguns mestres na igreja primitiva era rejeitado, porque se a matéria é má, eu não posso me casar. E isso deveria ser repudiado por Tito e pela igreja em Creta. E o terceiro aspecto dessa doutrina era que essa doutrina levava a uma vida dissoluta e não a uma vida santa. Esses falsos mestres
Contraditoriamente, eles professavam conhecer a Deus, mas a sua vida não era de acordo com a palavra de Deus. Deus chamou os seus filhos à santidade e não a uma vida dissoluta. Essa graça por aí que alguns pregam, que nós somos salvos e não devemos nos abster de uma vida de pecado, é antibíblico e provém de falsos mestres que têm as suas mentes corrompidas pelo pecado. Cristo nos chama a uma vida de obediência e santidade. E Paulo conclui acerca dos falsos ensinos desses homens, dizendo que eles são abomináveis. A palavra abominável aí, ela é extraída tanto do Antigo como do contexto do Novo Testamento, que relaciona-se com a adoração pagã, com a idolatria. Isso mostra que tais falsos mestres eram repugnantes aos olhos de Deus. Seus ensinamentos não passavam de vãs filosofias. Eles eram desobedientes. Palavra que nós já vimos ontem. Eles não se sujeitavam à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos. E eles eram, portanto, reprovados para toda boa obra. Ou seja, eles eram inaptos, inúteis para a obra do Senhor. Eles não tinham nenhum valor na obra de Deus porque seus ensinamentos estavam corrompidos. E eles não produziam nenhum fruto para a igreja. Portanto, era imprescindível que Tito viesse conter a ação desses falsos mestres para o bom andamento do evangelho na ilha de Creta. Todo e qualquer ensinamento que venha reduzir a obra de Cristo ou nos levar a uma vida de pecado deve ser rejeitado e tido como antibíblico. Jesus ele é suficiente para a nossa salvação e a sua palavra nos ensina a viver em obediência ao mandamento moral de Deus, ao código de ética de Deus e sermos sujeitos à sua palavra e, por conseguinte, vivermos uma vida de santidade repleta de boas obras para a glória do nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar e fazer com que você realmente seja capacitado pelo Espírito Santo para não apenas crer no Evangelho, mas para vivê-lo. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.